Sou Paulo Vila e eu passo a palavra ao nosso moderador, Marco Aurélio. Bem, muito boa tarde a todos. Eu queria, em primeiro lugar, lamentar a ausência de quem deveria estar aqui realmente na condição de moderador, o Lucas Prado, professor da SPDP, o meu sócio, mas ele teve que ser chamado para uma reunião às pressas em São Paulo e pediu para que eu pudesse vir substituí-lo. Queria também lamentar a ausência do Bruno Dias, da Embraport. Por uma coincidência, Bruno e eu participamos em 2001 do primeiro grupo de estudos sobre, veja que curioso, parcerias público-privadas do Brasil, que foi instituído na UFMG, à época em que ainda éramos estudantes da graduação, e era coordenado pelo professor Anastasia. Eu queria, inclusive, Torbitio, aproveitar a oportunidade de provocar o IDA, convidar o IDA para que pudéssemos pensar, estruturar a criação de grupos de estudos aqui em Brasília para tratar desses temas novos, da contratualização do poder público, não só parcerias público-privadas, naturalmente, e eu peço desculpas se o enviesamento da minha fala acabe resvalando muito nesse tema PPP, mas conforme vocês têm condições de ver aí na programação, eu fui diretor da unidade PPP de Minas Gerais e recebo sempre com muito bom grado todas essas iniciativas, mas insisto, para que pudéssemos pensar aqui em Brasília na consolidação de think tanks, de grupos de estudo voltados para a contratualização, para a engenharia contratual no âmbito da gestão pública. Acredito que poderíamos imaginar uma parceria interessante com o IDP, instituição da qual eu sou professor. Acredito que há uma demanda forte dos alunos em relação a essa exploração. E antes de tecer alguns breves comentários aqui, queria também fazer menção a alguns nomes importantes hoje da República e que são os grandes responsáveis pelos projetos de infraestrutura que nós temos no país. De um lado, o Luiz Felipe Valerim, que coordena a parte de infraestrutura na Casa Civil. Todos sabemos que não é uma posição fácil, é uma posição de estivador, para usar a metáfora, uma posição de carregador de piano, e é uma posição de vitrine com as consequências que isso traz. Também gostaria de fazer menção aqui, como um grande colaborador da estruturação de projetos, ao Elcio Tokesh, que tivemos aqui pela manhã. O Elcio, apesar de não ser um servidor público, de trabalhar na estruturadora brasileira de projetos, que, como ele bem esclareceu, é uma empresa privada, o Elcio é uma das mentes, é um dos responsáveis intelectualmente pelos grandes projetos de infraestrutura no governo federal. Há ainda o Dr. Fernando Fonseca, da ANTAC, todos os servidores da CEP, a alta direção da CEP, ainda meu amigo, que imagino que deva retornar em alguns momentos, o Tiago Alvim, da EPL, todos esses são agentes importantes no âmbito do governo federal e que têm batalhado com esses desafios que envolvem a formulação de novos projetos, a formulação de alternativas para os gargalos de infraestrutura que há tantos anos são apontados. Feito isso, feitas as menções necessárias, eu queria, talvez brevemente, para não cansá-los, fazer um registro de que, na verdade, hoje, talvez nós tenhamos conseguido testemunhar dois dos grandes e recentes movimentos pelos quais tem passado a administração pública no Brasil. Eu chamaria a atenção, de um lado, para a questão do que eu chamo de, e de novo vem o meu enviesamento, eu peço muitas desculpas por isso, para o que eu chamo de técnicas ou o método PPP. Eu sei que não estamos falando de parceria público-privada no setor de portos, mas acredite, muitas das metodologias, muitas das ideias que foram discutidas a partir de 2004 pela Lei 11.079 estão começando a esparramar-se, estão começando a se espraiar por outros setores e por outros diplomas legais. O que eu chamo de método PPP? Eu não quero, com essa nomenclatura, dizer que esse método, essas técnicas, são adstritas às parcerias público-privadas, mas elas são adstritas a esse novo movimento, a um movimento recente no âmbito da administração pública, que é o da contratualização por resultados. Nós tivemos aqui nas palestras da manhã uma manifestação contundente dos expositores quanto à necessidade, quanto ao foco que a legislação, que um novo marco regulatório do setor portuário atribui aos resultados, à eficiência. E é interessante, por outro lado, que se é verdade que esse enfoque ele mira os resultados e a eficiência, por outro lado, ele atribui como contrapartida a flexibilização dos meios, a flexibilização do modus operandi para aquele operador. Isso está presente
no nosso setor, no nosso novo marco regulatório do setor portuário. Estava presente nas leis de parcerias público-privadas, está presente atualmente nas mais recentes concessões, como as concessões rodoviárias e os seus fatores, os fatores Q, os fatores D, os fatores C, o fator X. Nós temos tido uma atualização do nosso modelo concessório, podemos afirmar que, na realidade, por além de falar em concessão, em arrendamento, em parceria público-privada, estamos tratando do Instituto dos Contratos de Gestão. Há hoje um movimento em direção ao Government by Contract, já afirmava, em direção à administração por contratos. E esses contratos assumem a perspectiva da gestão. Nós queremos transferir aos particulares a gestão de empreendimentos, a gestão de ativos públicos com maior eficiência, assegurando, visando a consecução, a cristalização de resultados, dando em contraparte uma flexibilização dos meios. E ainda como um dos elementos decorrentes dessa nova política, dessa nova sistemática contratual, nós temos o aspecto regulatório, o aspecto micro-regulatório dos contratos, que envolvem, dentre outras coisas, a previsão de sanções pelo não cumprimento desses resultados. Essa tríade, resultados, flexibilidade do modus operandi e regulação de penalidades, é o que tem marcado os contratos de infraestrutura atualmente no Brasil. Insisto, seja no âmbito do setor portuário, seja no âmbito do setor rodoviário, no setor ferroviário, no setor aeroportuário e outros empreendimentos que nós temos e que são amparados hoje por uma legislação específica, que foi a grande inspiradora disso tudo, na minha visão ao menos, a legislação de parcerias público-privadas. Queria também fazer registro ao que eu considero o segundo movimento e que tem uma interconexão com esses apontamentos que eu acabei de fazer. Esse segundo movimento eu costumo chamar o movimento de taylorização, que não tem nada a ver com Frederick Taylor, mas tem a ver com um movimento, se assim a gente pudesse dizer, ou com a figura do alfaiate. A administração pública se vê obrigada atualmente a abandonar os modelos de one size fits all, o modelo prêt-à-porter, o modelo tamanho único, em que, imagine bem, nós, na condição de, para trazer a explanação, para ilustrar essa ideia para a nossa vida cotidiana, nós, na condição de consumidores, vamos comprar uma camisa, vamos comprar uma calça jeans, e nas lojas de grande estoque, numa C&A, nas lojas americanas, a gente encontra o tamanho PMG. E faça o que for, temos que nos encaixar no tamanho PMG. Assim funcionava a matriz contratual da administração pública. A lógica de alguns institutos da administração pública no Brasil, como os próprios serviços públicos. Ocorre que a interpretação, a consideração desses institutos de maneira estanque, os contratos administrativos focados apenas em obras, os contratos focados apenas em serviço, as regras previamente definidas e exauridas na legislação não se sustentam mais. Esse é o preço, se a gente pudesse assim dizer, esse é o preço da pós-modernização, essa incrível incerteza que faz com que as soluções não consigam mais estar previamente definidas, senão, e aqui é o ponto do alfaiate, senão construídas caso a caso, sob medida. Esse raciocínio se aplica muito bem à questão dos terminais de uso privado. E aí? Como fica a questão da concorrência? Como fica a questão da hinterland, a área de influência dos portos ora existentes? Como fica a questão da competitividade? Quais serão as metas de desempenho? Por que pedir autorização da ANTAQ, autorização dos órgãos competentes para ampliação dos TUPs hoje existentes nos terminais ou nos portos públicos, nas áreas organizadas? Por que é necessário que a própria autorização para os terminais de uso privado, elas reflitam um ato discricionário da administração pública, da autoridade portuária competente? Porque essa é uma solução que vai ser construída caso a caso, por mais que isso nos doa. Precisamos dar um voto de confiança para os nossos alfaiates, para aqueles que vão, na situação, na circunstancialidade, determinar aquela medida, aquela opção, a que melhor se revista, a que melhor traduza a equilibradora de todos os interesses envolvidos, especialmente do interesse público, seja lá o que isso for. Insisto, portanto, que temos hoje dois movimentos interessantes.
um movimento de contratualização da administração pública, que baseia-se na ideia de contrato de gestão com suas flexibilizações correspondentes, e o marco regulatório do setor portuário reflete isso. E, de outro lado, temos a exigência de uma nova postura das nossas autoridades públicas e uma nova postura nossa, a de não ter as soluções previamente definidas, nem na lei, nem nos decretos, nem no discurso político, mas as decisões, as soluções construídas caso a caso. Como beneficiários ou destinatários dessas soluções, é bem verdade, conseguimos exigir pelo menos uma paga por esse voto de confiança, que nada mais é do que um instituto antigo do direito administrativo. Me perdoe esse enviesamento acadêmico que eu acabo atribuindo à minha fala, mas é um instituto antigo do direito administrativo e que também tem ganhado um relevo crescente. A motivação. ANTAC, CEP, por que negou-se a autorização para o terminal de uso privado? Por que autorizou-se a instalação daquele terminal? Quais os estudos subjacentes para a questão locacional? Qual é a conveniência com o planejamento governamental? Só precisamos de boas respostas para nutrirmos um bom convencimento. E essa é, em última análise, a expectativa que temos em relação aos nossos alfaiates, em relação às nossas autoridades. Bom, dito tudo isso, eu queria só fechar um comentário relativo ao problema da competitividade. Nós tivemos a oportunidade de participar de algumas discussões da EBP logo ao início da análise da nova legislação, quando ainda tramitava a medida provisória. E uma das preocupações que tínhamos era se, de fato, os terminais de uso privativo eles teriam condições análogas de competição com os terminais públicos. Hoje, tive um insight apresentado aqui pelos palestrantes da manhã, que ainda está em minha cabeça, que ainda tenha, que talvez precise de uma maior reflexão, mas perceba, é possível que haja alguma dificuldade quanto à simetria de competição, de capacidade competitiva entre aqueles arrendamentos pretéritos e os novos arrendamentos. Todavia, na medida em que nós passemos a contar apenas com arrendamentos feitos sob a égide da nova legislação, acredito que a possibilidade de inserção de novos terminais privados na área de influência dos portos públicos é, de fato, uma regra que faz parte do jogo. E, portanto, isso deveria ou deverá ser precificado pelos players, pelos investidores, no momento da respectiva licitação. Eu dizia que eu tive esse insight hoje, ou essa reflexão provocada pelas explanações da manhã, e isso me trouxe um certo conforto em relação a essa interlocução entre os terminais públicos e os terminais privados, sob a égide do novo marco regulatório de portos. O problema ainda insiste, mas é uma reflexão que todos nós tenhamos de fazer. O problema ainda persiste quanto aos terminais arrendados sob o regime pretérito e aqueles que ainda estão por vir. Queria, doutor Bettiol, agradecer muito o convite do senhor e abrir a palavra para que possam ser trazidas perguntas, possam ser trazidas manifestações em relação a esse nosso painel. Eu gostaria só de deixar, talvez não seja uma pergunta que deve ser feita agora, mas desde as outras palestras, mas talvez seja de todo interessante, pelo menos que deixamos como um ponto para uma reflexão. Nós estamos buscando, e eu também trabalhei nesse assunto há muito tempo, buscando redução de custos, aumento de produtividade, todas as ações necessárias a que se torne mais eficaz e eficiente a operação portuária, em benefício de toda a sociedade. Contudo, me preocupa um fato que vem gradualmente ocorrendo, que eu tinha uma certa percepção há mais de 10 anos atrás, mas que agora está se tornando
mais claro para mim. Todo esse trabalho que o Brasil vem fazendo desde a 8.630 se vem trabalhando nesse sentido. Claro que com muitas imperfeições, mas que vão sendo melhoradas ao longo do tempo, provavelmente melhoradas ao longo do tempo. Nós estamos nos esquecendo só de um fato, pelo menos não mencionamos esse fato, que o nosso tomador de serviços dos portos, que é o armador, no mundo todo tem se tornado em número cada vez menor. Então nós estamos numa situação em que temos uma quantidade bastante grande de shippers, de usuários, uma quantidade menor, mas crescente, de operadores portuários, uma quantidade em diminuição dos trabalhadores portuários, redução de algumas áreas de trabalho das companhias docas, enfim, há um trim down de toda a estrutura que cerca Porto. Mas também está ocorrendo com as empresas de navegação, com os armadores, o fato inconteste que hoje eles estão em número, se pegar nos últimos 20 anos, eles são em número muito mais reduzido do que eram nesses 20 anos passados. Não estaríamos nós trabalhando muitíssimo também em função disso, para que esses ganhos de produtividade sejam eventualmente transferidos para esses quase poucos tomadores de serviço? Essa preocupação vem também pelo fato de que, agora com a Embraport se associando a uma empresa estrangeira, que é verticalizada de maneira não muito clara, também com empresas de navegação, como elas são no mundo todo, são investidoras em portos, é uma questão. Nós estamos fazendo todo esse trabalho para ajudar os armadores. Há uma questão também de segurança nacional a se pensar, se as atividades dos novos players no setor portuário vierem a ocorrer como estrangeiros, apesar de não há nenhuma xenofobia nisso, é uma questão puramente pela ótica de segurança, teremos também, esse é o nosso objetivo, vamos aceitar isso? Obrigado. Em primeiro lugar, João, eu queria dizer o seguinte, que sua reflexão é importante e ela não deve parar nesse instante. Ou seja, nós devemos ficar pensando essa questão de forma sistemática, porque essa questão do container, que eu dei ênfase na apresentação, e essa ênfase ela foi proposital, na medida em que os granéis, de uma forma geral, estão na mão de grandes corporações, em que eles, para serem competitivos, eles têm que ter seus próprios terminais, na maioria das vezes. Então, por exemplo, você pega a Vale, a Petrobras não pode entregar um terceiro o terminal é dele, né? Quando saímos das grandes corporações, nós vemos que os granéis já estão sendo movimentados também nos containers, exatamente para atender as pequenas e médias empresas. E essa revolução do container, que foi iniciada, a história do container ele inicia no início do século passado. Mas em termos práticos, com linhas regulares de navegação, o tempo é muito curto, são apenas 30 anos, no início da década de 80. Né? Até a década de 70 nós tínhamos muitos navios que eram mistos, container e carga geral. E também não existiam as linhas regulares de uma forma
é forte. Então, essa revolução, ou esta evolução, nós estamos em pleno processo. Ela continua acontecendo, e ela não vai parar, digamos assim, tão cedo, não tem data para parar. E o que nós estamos vendo é o seguinte: pouca oferta de berços para containers leva a pouca oferta de transportadores marítimos. Uma coisa já leva a outra. Se você reduzir a oferta, quanto mais você reduz a oferta de infraestrutura e serviços portuários, você está induzindo a redução de transportadores marítimos. E a maneira de nós incentivarmos os transportadores marítimos, a primeira coisa, quando o operador de container se vê diante de, digamos, de uma ociosidade da sua infraestrutura, ele atrair um novo armador. E o Brasil não tem tido condições de atrair os armadores de container, a totalidade dos armadores de container do mundo nos últimos anos, porque não tem espaço. O Brasil não teve essa capacidade. Eu vivo num estado que eu assisti ser reduzido o número de armadores de 15 armadores para apenas 4. E não foi por fusão de empresas. Foi por pouca oferta de infraestrutura de serviço. Existe um movimento, sim, no transporte marítimo. Já houve muitas fusões. Estamos diante agora de uma fusão gigantesca que a autoridade concorrencial da Europa já está analisando, que é a fusão da Maersk, MSC e CMA-CGM, que são as 3 maiores. Tá? Então, a autoridade concorrencial da União Europeia já está analisando essa fusão. Mas, de qualquer sorte, a Maersk, ela não chega nem a 17% de market share mundial hoje, de movimentação de container. E nós temos tido também crescimento das empresas asiáticas, sobretudo as chinesas. Nós temos várias empresas chinesas crescendo também. Então, é um movimento que ainda não está estanque. Né? Eu vou fazer uma referência aqui à questão de tamanho de navio, que, no final das contas, trata-se de economia de escala, a questão do transporte marítimo, e se fala que os navios estão crescendo. Não, os navios não estão crescendo, os navios sempre cresceram. Sempre cresceram. Tem 5.000 anos que os navios crescem de tamanho, desde os fenícios. Fenícios foi quem primeiro, nós temos notícias, de primeiro começaram a fazer transporte marítimo de carga, e eles vêm crescendo. Nós sabemos, nós temos as notícias. Quem lê, quem pesquisa, o que eu falei da falta de conhecimento é isso. Né? Então, há 7 anos se iniciou o novo canal de Panamá. O projeto é anterior a 7 anos. Então, quando se iniciou o canal Panamá, todo mundo já conhecia o que se está chamando agora de New Panamax. Navio com 366 metros de comprimento, com 49 de largura, com 15 metros de calado. Quer dizer, esse é o novo... O novo Panamax não está chegando amanhã aqui, não. Na verdade, ele chegou há mais de 7 anos, quando foi feito o projeto do novo canal Panamá. E é isso que o Brasil todo precisa conhecer. Nós precisamos adquirir essa cultura do conhecimento, essa cultura da informação, de transparência, para a gente sempre projetar para o futuro, e não projetar com espelho retrovisor. Né? Eu sou como é que chama? Eu defendo a legislação do governo, porque ela está indo em duas direções. Uma, a legislação em si, e outra que é a operação. Né? Então, eu sou um torcedor de que isso dê certo rapidamente, porque o Brasil precisa disso.
O Brasil não pode prescindir mais disso. Nós não podemos parar de fazer. Nós levamos muito tempo parado sem fazer infraestrutura. Né? Então agora não, agora nós temos que fazer mesmo, porque é a questão de sobrevivência nossa. Ou o Brasil vai deslanchar com infraestrutura, com conhecimento, ou nós vamos ficar estagnados para o resto da vida, porque não conseguimos acompanhar o crescimento daqueles outros países que competem conosco. Então, voltando à sua inicial, João, nós temos que manter essa reflexão que você fez permanentemente, observando, conhecendo, vendo tudo que está acontecendo, porque nós temos que estar inseridos nessas cadeias globais, nós temos que ter essa responsabilidade. Só um brevíssimo comentário em relação ao receio de participação de empresas internacionais e segurança nacional. Esse é um tema que sempre vem à tona, não só no que diz respeito ao setor portuário, mas à infraestrutura como um todo, né, a logística como um todo, o setor de telecomunicações. Mas eu imagino que é inevitável a participação dos atores privados, até em virtude da globalização. Em outros ramos, a participação serviu para fomentar a competitividade e a capacidade dos atores nacionais. E, de outro lado, né, me recordo que, em relação a essas perguntas sobre interesses estratégicos de defesa nacional relativos a esses setores, certa vez perguntaram a Margaret Thatcher o que ela achava sobre esse fenômeno que se iniciou lá, o da desestatização, das concessões, das concessions lá no Reino Unido. Ela falou assim, olha, eu não tenho problema quanto a esse argumento da segurança nacional, da estratégia para a defesa, para a soberania nacional, porque os alimentos que são alimentos sempre foram produzidos por estrangeiros, sempre foram produzidos por atores do próprio mercado, né? E o que a gente tem em contrapartida a essa liberalização, ou essa entrada de novos atores, é fortalecer o papel regulador do Estado. Não fechar as portas, mas regular, fiscalizar e conseguir conduzir a atuação desses atores, ainda que não nacionais, à satisfação do interesse público, o que depende a criatividade, o que depende a habilidade contratual dos nossos gestores. Manteve a Common Agricultural Policy, né? Desculpa, Subsídios enormes da agricultura deles mesmo. Sim. Meu nome é Rodolfo, boa tarde. Para o professor Marco Aurélio, diante da sua explanação, e aí aproveitando também um gancho que eu tive aqui, outra palestra do professor Romeu Bacelar, o IDA sempre inovando, pelo menos na minha mente, eu gostaria diante de toda essa explanação, da evolução do direito administrativo, da nova posição dos gestores, dizer qual é a sua avaliação das pedras de toque do direito administrativo. Porque eu vejo uma evolução muito grande, e principalmente motivada pelo direito privado, no direito público, e aí agora falando da infraestrutura. E vejo que sempre a iniciativa privada agora está cobrando uma dívida de falta de infraestrutura de 30 anos no país. E agora, como que nós devemos ter essa nova visão de direito público? Quais são os fundamentos mínimos na regulação? O que eu devo preservar para tentar manter a supremacia do interesse público, enfim, na sua visão? Ótimo. Eu compartilho com a visão de que algumas pedras de toque do direito público elas estão sendo revisitadas. Só para lhe dar um exemplo que diz respeito especificamente à infraestrutura, conceito de concessão. O que é uma concessão? Nós tivemos há umas 3 semanas atrás a defesa de tese para a titularidade da cadeira de Direito Administrativo da USP pelo professor Floriano, em que ele argumentou que a concessão, na realidade, ela não está atrelada ao serviço público e que, portanto, eu posso ter concessões de outros empreendimentos que não serviços públicos. Como? Talvez a gente teria de pegar o gancho nas concessões administrativas, mas imagine bem, eu posso ter hoje concessões como a de prédios públicos,
a de infraestrutura predial. Nesse sentido, a gente tem iniciativas como cidades administrativas, como centros administrativos, que são estruturados sob o Instituto da Concessão e que decididamente não envolvem a noção de serviço público. Então, perceba, concessão é um desses institutos que está passando por uma remodelagem. E eu iria um pouco mais adiante, para dizer que talvez o próximo instituto a cair é o serviço público. O serviço público, que é um instituto difícil no âmbito do direito administrativo, é uma pergunta que ainda não se calou desde a instituição do nosso direito administrativo, que são os serviços públicos. Há uma inclinação, há uma tendência a se considerar que os serviços públicos seriam aquelas atividades titularizadas pelo poder público, e se assim o for, portos seriam serviços públicos, porque são titularizadas pela União no clássico artigo 21, inciso 12 da Constituição. E, portanto, sendo serviços públicos, vai nos dizer o artigo 175, eles deveriam ser ofertados diretamente ou indiretamente, todavia, mediante concessão ou permissão. Está lá o parecer do Ministério Público Federal, né, de acordo com Francisco Ducadi, que nos dizia que foi contrária à autorização oferecida, né, atribuída pela ANTAC à Embraport, dentro desse argumento. Autorização não. Isso aqui é serviço público. E, portanto, o artigo 175 nos diz que somente seria possível a transferência desse serviço por meio de concessão ou permissão. Não compartilho dessa visão. O serviço público é o próprio instituto, é o próximo instituto que vai cair dentro desses caros ao direito administrativo. Porque, perceba, nós estamos tendo, sim, uma influência muito grande de outras matrizes jurídicas, como as matrizes de viés anglo-saxão, em que não se trabalha com a ideia de service public, mas de public utility, em que eu tenho o franco ingresso assegurado aos interessados. Você quer fazer um porto? Pode fazer. Preencha os requisitos legais e pode fazer. Você quer montar uma empresa de telefonia celular e prestar esse tipo de serviço? Pode prestar. Não tem concessão, não tem permissão, não. Tem autorização. A gente vai ter, portanto, pelo menos essa é a minha crença, eu estou aqui fazendo, na verdade, um serviço um exercício de vidência, mas imagino que nós teremos a substituição do conceito de serviço público pelo conceito de utilidade pública e um arrefecimento da ideia de concessão e um fortalecimento da ideia de autorização. Está aí o novo marco regulatório dos portos, que não nos deixam mentir. Portanto, você me perguntava, diante dessas modificações, ora bolas, em que eu tenho uma grande contribuição da iniciativa privada, com o seu viés lucrativo, individualista ou egoístico, se é que nós pudéssemos dizer que é isso que move a iniciativa privada, eu não sei. Como resguardar o comprometimento com a satisfação do interesse público? Dando a cada um o que cada um tem vocação para fazer. Conversávamos agora no almoço, eu e o Tiago, da EPL, sobre essas novas roupagens do poder público, essas novas roupagens do Estado. Talvez o Estado ele seja vocacionado para fiscalizar, para tributar, para regular, para impor, para se valer da unilateralidade. Essa é a vocação dele, em virtude, inclusive, do regime jurídico que ele detém. Não para executar, não para fazer. E essas mudanças, que são aqui o objeto da nossa discussão, a concessão, a terceirização, a desestatização, enfim, revelam essa falta de vocação do poder público para o desempenho de tais atividades. Então, repensemos o papel do Estado. E repensemos notadamente o que a gente quer entender por detrás da regulação. Fujamos da ideia de agências reguladoras e resgatemos a ideia de polícia administrativa, que é o que permite ao poder público conduzir as vontades dos membros da coletividade. Eu gostaria de agradecer a todos, mas antes responder ao professor Marco Aurélio que nós, de pronto e gostosamente, aceitamos a proposta de parceria. Queria agradecer mais uma vez ao doutor Paulo Villa a sua preciosa contribuição. E dizer, ao cabo e ao fim desse seminário, que, de certo modo, os organizadores dele sentem que alcançaram o objetivo proposto, que era colocar na mesma sala, no mesmo momento, as duas visões, estatal e privada, das mudanças por que passa o setor portuário. A matéria gerada nesse seminário será posta à disposição de todos no site do IDA. Mais uma vez, muito obrigado a todos.
pela presença, pelo prestígio que trouxeram a essa iniciativa conjunta da Sociedade Brasileira de Direito Público e do Instituto de Direito Aplicado, e convidá-los para um próximo evento, e todos serão muito bem-vindos. Muito obrigado, boa noite.